E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição, canal Sebos do Igor. Meus amigos, demorei, mas estou aí trazendo um vídeo especial para comemorar os 86 anos do nosso querido Azulão, meus amigos. Tu é doido? Eu ia perder uma oportunidade dessa. Tá certo que eu acabo nunca, às vezes, acertando o hype como tem que ser feito. Porque eu sou meu dó contra mim, né? O dia do Superman já passou, né? O Superman Day. Mas, mesmo assim, senhoras e senhores, aqui estou eu para comemorar, né, esses 86 anos desse cabo aqui, que é o Clark Kent, que também é o Superman. De um modo, senhoras e senhores, que o seguinte é esse. Nós vamos passear pela cronologia do personagem, e essa cronologia que eu vou apresentar para vocês é a partir da minha, digamos, a minha forma de ver a cronologia do Superman, ou digamos, a minha cronologia sobre o Superman. Porque o que acontece, né? O que eu vou apresentar a vocês é aquilo que eu tenho na minha coleção. Portanto, se você sentir falta de alguma coisa, de alguma edição, faltou essa edição aqui, por que tu não mencionou essa? Porque no fim das contas, das duas uma. Ou eu não tenho, que é o mais provável, ou eu esqueci. Então se eu esqueci e você viu que eu não tenho, mesmo assim, coloque aí nos seus comentários. Igor, essa edição aqui é interessante. E aí vamos somar nesse nosso debate, nessa nossa homenagem. Que eu homenageio ele, você homenageia ele, junto com você, com nós todos, junto nós todos, com nós mesmos, com nós todos. Tá certo? Então se você não me conhece, chegou de paraquedas, viu essa pessoa birobada falando sobre Superman. Eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro, mas como você também, ama os quadrinhos, então se você também ama os quadrinhos, deixa teu like, pelo amor de Deus, com o teu like eu vou chegar nos 1000 inscritos, meu amigo e minha amiga. Então, sem mais delongas, vamos lá que vai ser dividido meu aqui em blocos, porque são várias etapas, porque são muitos Supermans, meu filho. Tu é doido, meu amigo? Só para começar, são pelo menos... Só assim, são bem tem pelo menos uns 3 Supermans aí, só para começar o serviço, tá? Então, aperta o play DJ e simbora aviões. Então vamos lá, uma das coisas que são mais importantes para a gente começar esse trajeto, essa trajetória que a gente vai percorrer, é logicamente que é Action Comics número 1. Porque Action Comics é a primeira aparição do Superman criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. O que é um barato é que já nessa nossa origem dele, nessa primeira aparição, você tem ali a origem científica, as explicações de como ele, um ser humano, pode ter super força, dar um pulo mais alto do que um prédio, né, correr mais rápido do que um trem, e a equivalência dele com formigas que também suportam 5 vezes o seu peso. E o Superman dessa era de ouro é um Superman bem mais agressivo. Então ele muitas vezes ele vai desde coisas assim, como é que eu posso dizer, mais sutis, como arrombar portas, como também perturbar, e muitas vezes até, como é que eu posso dizer aqui, né? Jogar pessoas contra a parede, como é o caso aqui desta cena, essa singela cena aqui, ó, que ele joga o cara na parede com toda a sua força, ou melhor, com toda a sua super força. E assim, ele é aquele, digamos, aquele Superman que ele agia muito mais como um vigilante do que como um símbolo da esperança que a gente conhece hoje. Então assim, querendo ou não, o homem era brabo, tá entendendo? O homem era assim, como é que eu posso dizer? Ele era assim, birobado. E aí, lógico que isso com o decorrer do tempo foi se aperfeiçoando, né? Claro que o Jerry Siegel e o Joe Shuster, eles vão melhorando também o visual. E aí, olha aí, a comemoração do Superman aí, truando. 86 anos, foi eu que mandei, viu? Paguei pra fazer isso aí. Aí, o que acontece, né? O Jerry Siegel e o Joe Shuster, eles vão melhorando o visual do Superman, vão melhorando algumas coisas, mas claro que depois de 10 anos com o personagem, a gente vai tendo, sim, uma diversidade de histórias que, de alguma forma ou de outra, vai meio que acrescentando o que a gente conhece. Desde o Superman, que é a história que é contada do Superman na rádio, onde a gente vê onde ele começa a voar,
há outros atributos que não são conhecidos hoje. Mas fato é que uma origem mais bem contada, você só vai ver bem posteriormente, já quase ali perto da Era de Prata. E é uma origem que, diga-se de passagem, escrita por Bill Finger e desenhada pelo Wayne Berrigan. E aí você tem toda aquela história de Krypton, né, dos pais do Superman, Jor-El, a Lara-El, e o Superman que não tem também os pais terráqueos, né, os pais da Terra vivos. Mas claro que assim, isso não é uma coisa de a gente achar assim, meu Deus, né? Dá pra morrer por isso? Não dá. Mas é fato que foi a primeira vez, após a primeira aparição dele, que uma origem foi ser tão assim caprichada. Mas depois assim ele teve várias outras origens. Teve a vida complicada dele como Superboy, que o Superboy ele é criado como numa outra revista, e ele inclusive conhece a legião dos super-heróis do século 30, e aí tem aquela confusão de, ué, como é que pode ter uma legião de super-heróis que se inspirou no Superboy, se o Superman da Era de Ouro, ele não era Superboy, porque ele já foi Superman quando chegou em Metrópolis. Então foi aí que foi meio que começando aquela confusão de ter um encontro entre os dois Supermans, que eu não tenho essa história, infelizmente, né? Que é uma história onde o Superman da Era de Ouro encontra com o Superboy, que possivelmente é o Superman da Era de Prata, que ele inclusive ele fica crescido. E aí você tem, anos mais à frente, uma história que você tem a crise na Terra 1. E essa crise na Terra 1 é onde você tem tantos heróis da Sociedade da Justiça da Era de Ouro se encontrando com os heróis da Era de Prata, que são esses heróis, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver, pegar aqui uma imagenzinha legal. Por que eu não separei? Porque eu estou improvisando um pouquinho em cima do roteiro. Peraí, tá aqui. Então o que acontece? Você tem esse encontro entre essas duas equipes, e aí se confirma que, de uma forma ou de outra, existem dois Supermans. Isso aí, pronto. Aí não tem mais o que contestar. Mas ainda assim, verdade seja dita, digamos, essa união desses dois Supermans e essa diversidade de encontros só vai acontecer nas revistas da Liga da Justiça, e onde as duas equipes começam a ter um costume maior de se encontrarem. E aí, assim, é o auge dessa vibe de você ter... Menino, eu sou ótimo com marcador de livro, toda vida eu derrubo. Aí, o que acontece? Essa fase da Liga da Justiça é uma fase muito preciosa, porque é onde você vai encontrar os dois juntos várias vezes. O Superman da Era de Prata e o Superman da Era de Bronze. E aí o ápice disso é quando chega, né, claro, a crise nas Infinitas Terras. Depois de 50 anos de DC Comics e uma bagunça gigantesca, onde diversos universos são criados e onde toda uma loucura acontece, né, onde é contada a existência do multiverso de forma mais bonitinha, arrojada, né, e sofisticada, você tem aí também, logicamente, o encontro destes Supermans que vão juntos enfrentar a maior ameaça do multiverso, que é o Anti-Monitor. Claro, isso aí a gente é meio que assim, os leitores da época, isso era muito comum. Também uma pessoa pós-crise, pós essa fase, pegando uma história dessa, porque assim, a Crise das Infinitas Terras serviu para isso aqui, para arrumar a bagunça, e em vez de ter vários universos, vários Supermans, vários não sei quem, era para ter só um universo como ficou aqui. E assim ter, de fato, uma conclusão de todos esses 50 anos da DC para abrir as portas para um mundo novo. Como diria a canção, tudo novo, renovado. Né? Gostou aí? Velho. Aqui também é cultura. De um modo que aí o Superman da Era de Ouro termina a crise dando o último golpe no Anti-Monitor e se refugiando junto com alguns personagens numa espécie de portal aí, uma coisa meio de portal, onde esse Superman da Era de Ouro, ele simplesmente desaparece, junto com a Lois Lane do seu universo, com o Lex Luthor do universo 3 e com o Superman Prime da Terra Prime, né? Que enfim, esse Superboy, Superboy Prime da Terra primordial. E aí eles somem, desaparecem, vão com o diabo que o Bé bate na bunda.
ninguém sabe o que aconteceu com esse Superman da Era de Ouro. Mas o Superman da Era de Prata aí, o que houve com ele? Aí o Alan Moore criou, né, escreveu a história para o Superman, né, o que aconteceu com o Homem de Aço. O que acontece nessa história é que, de alguma forma, que eles nos dão a entender, e aí fica muito interpretativo, porque aí eu não vou bater o martelo aqui não, porque você vai ler a história e você vai tirar suas próprias conclusões. Mas, em tese, o Superman enfrenta suas ameaças de uma forma um pouco mais agressiva e mortal, e aí depois ele decide entrar numa sala de kryptonita amarela, que dá a entender que ele iria ou morrer ou perder os seus poderes. Aí, isso que está contando a história é a Lois Lane sendo entrevistada por um repórter. Aí aparece o esposo dela, que é um rapaz do bigode, que no final fecha a porta e dá uma piscadinha. E aí, assim, minha interpretação é que esse é o Superman da Era de Prata, que vai viver feliz na vida, sem poderes, sem show, sem porra nenhuma, junto com a Lois Lane. E aí, na minha cabeça, né, dá a entender que esse Superman da Era de Prata existe após a crise nas Infinitas Terras, que eu vou chamar a partir de agora de pós-crise. Então se prepara que nós vamos agora ver a vida do Superman nesse pós-crise. Rego! Muito bem, minhas senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas. E aí, uma nova origem é criada em 1986 pelas mãos de John Byrne. E essa origem do Superman na fase do John Byrne é uma origem que traz já algumas diferenças. Enquanto que o Superman da Era de Ouro e o Superman da Era de Prata, eles eram aloprados e superpoderosos e sem limites, o Superman da Era pós-crise já era um Superman bem mais humano, onde a sua Krypton era uma Krypton bem mais tecnológica e, digamos, tinha um ar bem mais futurista e até meu religioso, um ar meio religioso, meio sacerdotal. E o Superman foge do seu planeta não como um bebê, mas como um embrião. E aí, assim, a gente conhece o Superman não como um Superboy, mas aí agora ele é um garoto dos seus 18 anos que tem uma vida normal, né? Lá no Kansas, lá em Smallville. E os pais dele estão vivos e passam a fazer parte da sua história como Superman. E não só isso, como também a ajudá-lo a criar um uniforme, que é muito fofo, é muito legal, né? A Martha Kent faz o uniforme do Superman, aí ganha beijinho, aí o Jonathan Kent ajuda ele no disfarce. E aí, assim, pra mim é minha favorita, minha origem definitiva. E para muitos é uma origem que tem um afeto muito grande, porque como você pode ver, tem um tchan muito especial. Porque, claro, para a galera que acompanhava esses Supermans anteriores, perdão, esse Superman, ele parece mais fraco. Porque ele não carrega mais planetas, ele não dá um espirro de estranha galáxia. Mas, em compensação, ele é muito mais humano, muito mais frágil em relação a algumas coisas, mas que depois vai galgando essas forças, essas potências todas. Tanto que, já mais à frente, no auge da fase do John Byrne, quando ele encontra a Supergirl Matriz, que não é a Supergirl cara, né? A Supergirl cara Zor-El, que não é essa Supergirl, mas sim uma espécie de matriz biológica que faz com que a Lana Lang se tornasse a Supergirl. E depois se descobre que talvez nem a Lana Lang é. Enfim, não digo mais nada, você vai ler e tirar suas conclusões caso não tenha lido. E aí, assim, esse Superman, ele também passa por uma situação bem complexa, que é quando ele mata os outros kryptonianos que escaparam da Zona Fantasma, que é uma zona que aprisionava pessoas, criminosos kryptonianos, digamos assim. E quando ele mata o General Zod e os seus comparsas, isso transtorna a vida do Superman a tal ponto que em Superman, a Saga do Exílio, isso vai ser desenvolvido a ponto de fazer com que a gente perceba que o Superman se complexificou muito, tanto com esse acontecimento como com outros acontecimentos até esse momento, antes desse momento, onde se descobre que ele criou uma personalidade assumindo a identidade de predador, que é um vigilante, e que age de forma bem mais truculenta e violenta. Perdão. E aí, uma vez que o Superman
descobre que ele estava vivendo essa dupla personalidade de forma involuntária, ele decide ir embora para o espaço. E aí onde você vai desvendando, junto com o Superman, galgando junto com ele, essa conquista de poderes maiores do que a gente vai até então conhecer dessa fase do John Byrne. Porém, a gente também tem como destaque, em algum momento desse entremeio, na minha cronologia sobre o Superman, eu percebo que em algum momento ele cita que ele tentou erradicar a fome. E embora a história seja cronologicamente bem mais à frente, ela se encaixa perfeitamente a essa citação. Então eu fico pensando, será que o Alex Ross e o Paul Dini não devem ter pegado esse gancho para criar a história Superman Paz na Terra? Eu não duvido, porque já que é uma história onde realmente o Superman tenta erradicar a fome do mundo e fracassa miseravelmente, tornando essa uma das histórias mais bonitas e que mais representam quem é o Superman pós-crise e quem é esse Superman desse século XX, já beirando ao século XXI. Claro, né, outras histórias também na minha cronologia aqui, essa minha proposta de cronologia, também são muito importantes. Logicamente, a corrida do Superman com o Flash Wally West e, logicamente, né, na Era de Prata, a sua corrida com o Barry Allen. E, logicamente, assim, né, aquelas dúvidas que sempre pairavam sobre quem é que é o mais rápido, é o Barry, é o Super. E, bem, claro, essa pergunta é respondida, mas aí depois isso aí já é uma outra história. Vamos adiante. Assim, as coisas elas realmente só vão tomando uma proporção bem mais complicadas e mais de um peso de importância muito maior quando acontece em 1992 a saga que determinaria a vida do Superman, ou melhor, a morte do Superman para o mundo inteiro. E a morte do Superman é um acontecimento desses que, assim, é impossível você viver a vida, né, sem lembrar desse momento. Porque, querendo ou não, é um momento em que o Superman ele enfrenta a sua maior ameaça, que é o Apocalipse, que foi criado exclusivamente para esse momento, né, que é o momento da sua morte, e é onde a gente tem uma coisa terrivelmente interessante, que é quando a morte do Superman ela é noticiada por todo o planeta, em diversos jornais, inclusive em jornais no New Times, no New York Times, dentre outros. Eu não sei se eu vou conseguir, deixa eu fazer aqui vou quebrar minha regra, né? Vou fazer aqui uma coisa, peraí. Então você tem assim, né, a morte do Superman deflagrada, e isso causou um frisson no mundo inteiro. Imagine você passando por uma coisa dessa, assim, você vivendo na época em que os jornais noticiavam a história do maior super-herói da Terra e a morte do mesmo. Então, assim, várias matérias de jornal, de televisão, tudo noticiando isso. É inacreditável. Isso torna essa história, independente se ela é muito boa, muito ruim ou mais ou menos, uma das histórias mais importantes do personagem. Então, você só vai ter realmente o Superman voltando, que era desde a intenção inicial, né, dos editores, né? Só um ano depois, quase um ano e pouco depois, onde ele retorna, logicamente, na história Raid of the Superman. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. E aí ele chega, né, com aquela banca toda, mesmo que sem poderes, mas chegando com tudo e deixando todo mundo feliz com o retorno dele, ele enfrentando o Cyborg, o Super Cyborg, o Mongul. E, claro, logicamente, né, ele voltando ao seu estilo mais bonito, o seu estilo mais cheiroso. Vou pegar aqui para poder... O seu estilo mais bonito, o seu estilo mais cheiroso. John Moldes, meus amigos, que é bom demais de ver essa história. Essa história aqui é tão boa que, assim, claro, com as suas devidas controvérsias,
Suei com esse negócio de pegar busão. Aí, vamos lá. Com as suas devidas controvérsias, Superman, a morte e o retorno, é um arco que, assim, eu sempre me divirto quando eu leio. É inevitável, porque eu gosto muito também de perceber como os personagens são retratados, os demais personagens do universo do Superman, como eles são retratados sem ele por perto. Então é muito legal você ver como a Lois Lane, como o Perry White, como o Jimmy Olsen, como, enfim, eles vão vivendo essa vida e aí você vai vendo o quanto eles são mais aprofundados, como a Supergirl Matriz, o Lex Luthor. Então eu sempre me divirto com esse lado da história que é para além da própria batalha em si do Superman com o Apocalipse e depois com o Super Cyborg. Pois bem, e claro, né, com as versões de Superman ali que são bem legais, e uma das minhas favoritas é o Superboy, com a sua jaquetinha. De uma, que aí um pouco depois a gente vai ter, né, Superman, a revanche versus o Apocalipse. E assim, é uma também de umas histórias muito boas, porque você vai ver que assim, embora pareça que o negócio, o ciclo se fechou, de uma forma ou de outra não. Criou-se algumas novas dores de cabeça para o personagem, que a gente só vai saber bem mais à frente, como quando o Superman, de fato, encontra a sua verdadeira prima, né, a Kara Zor-El, a verdadeira Supergirl, e esse encontro acarreta de um confronto com o próprio Darkseid. Cara, esse confronto é tão incrível que assim, o Darkseid ele chega até a clonar o Apocalipse para poder botar um batalhão de Apocalipse para enfrentar o Superman lá em Themyscira. E o Superman na batalha contra o Darkseid, achando que a cara tinha morrido, ele dá tanta da porrada no Darkseid que ele leva o Darkseid até a muralha da fonte para terminar de meter a chibata nele. Isso aqui isso aqui, que nem como diz o meme, isso aqui é cinema, isso aí é cinema, meus amigos. De modo que a gente vai ter em Crise Infinita a resposta que faltava para quem acompanhou a Crise nas Infinitas Terras com o que aconteceu com o Superman da Era de Ouro. A gente descobre que o Superman da Era de Ouro estava em uma espécie de limbo e que ele vai tentar resolver a bagunça que ficou nesse universo do pós-crise. Universo esse que, por sua vez, estava totalmente destroçado. Claro, houve um pequeno rebootzinho, né, bem de leve, com o Zero Hora, que infelizmente eu não tenho, que é bem anos antes, já ainda é na década de 90, mas assim, aqui em Crise Infinita acontece uma coisa muito louca. Depois que o Superman enfrenta o Lex Luthor, que até então ajudou todo mundo na crise e acaba se tornando um vilão por conta de tentar restaurar o multiverso é restaurado em 52 planeta Terras, né, 52 universos, e o Superman da Era de Ouro morre de forma heróica, porém eu sinto um gosto amargo quando eu leio essa história por conta disso. Mas aí os três, a Trindade, resolve tirar férias. E aí você tem um arco chamado 52 dias, se não me engano, onde você tem a universo DC sem a sua Trindade Santa. Logicamente, é meio esquisito, né? Mas é isso. Em Crise Final, a gente tem, dentre tantas loucuras dessa história, o Superman se unindo ao Ultraman, que é uma versão malévola dele de um outro universo, se tornando o Superman Armadura Cósmica, que é uma criação dos monitores para enfrentar o Mandrake, que era um monitor corrompido pela sangria. E aí, meu amigo, é uma versão do Superman assim que ela é muito doida. Tu é doido. É uma versão assim que, claro, para alguns é a versão mais poderosa do Superman, porque, como o próprio nome já diz, ele em essência ele é uma armadura vazia que é preenchida com as essências de matéria e antimatéria que o Superman e o Ultraman eles podem trazer junto nessa energia muito louca. E é um Superman que tem aqui a sua essência, né, o seu poder de doutor de próstata, que ele consegue atravessar os dedos em você. E para mim, embora seja uma saga muito louca, ela traz essa coisa interessante, né? Aí você me pergunta, Igor, e aí? Tirar as calças e mijar aí. Não, pera. E aí, meus amigos, que assim,
A gente tem uma virada muito doida com ponto de ignição com Flash. E eu vou te mostrar já já. Tá virando um documentário, viu? Aperta o play, DJ. Pois muito bem, vamos lá. A câmera descarregou, carreguei, voltei. Então assim, em ponto de ignição, o Flash, ele resolve salvar a mãe dele, bagunça o universo todinho. E aí acontece um caos que é os Novos 52, que é um reboot já dos anos 2000 e pouco, onde você tem um novo Superman. Um Superman esse que, por sua vez, deixa eu pegar aqui, que agora, né, eu agora posso pegar esse momento. Esse Superman, ele já, nas mãos do Grant Morrison, ele traz, digamos, como é que eu posso dizer? Ele traz uma versão bem próxima daquele Superman que a gente conhece lá da Era de Ouro, que, digamos, é mais parecido com um vigilante e que tem um jeito um pouco mais simples no seu início e que também caça bandidos corruptos e os assusta de forma extraordinária. E aí você também aqui nesses Novos 52, você não tem esse Superman com os seus pais vivos. O que é meio triste, né? Porque assim, querendo ou não, ele já começa a ganhar uma certa antipatia dos fãs e esse Superman não vinga. Então, em Fim dos Dias, que é uma história que eu não tenho, perdão, esse Superman ele morre. E aí a gente descobre que com a saga Convergência, que eu também não tenho, infelizmente, o Superman do pós-crise, de antes do ponto de ignição, ele volta para o universo, ele acaba entrando no universo dos Novos 52 e ele acompanha de longe alguns acontecimentos. E esse Superman, ele durante a saga Convergência, ele junto com a Lois Lane também da era do pós-crise, ele tem um filho, que é o Jonathan Kent. Ele nasce em Convergência e já aos seus 10 anos, quase 10 anos, ele descobre que o pai é o Superman e ele acaba, enfim, agindo de forma clandestina com esse uniforme preto, bem legal. E a gente tem, nessa HQ em especial, algumas explicações dessa introdução do Superman pós-crise no universo dos 952. E também a gente tem, assim, também não tem essa história, que são HQs publicadas tanto na Action Comics como na revista do Superman, uma união, uma fusão, bem Dragon Ball mesmo, do Superman pós-crise e do Superman dos 952. Eles fazem a fusão literalmente e eles viram esse Superman, deixa eu pegar aqui, cadê? Não tô achando, né? Eles viram esse Superman aqui, que é como se fosse assim, a base é o Superman pós-crise. E aí os dois juntos meio que potencializam todo o poder. E o Superman do universo do Renascimento, ele digamos, tão aloprado quanto o Superman da Era de Ouro e Era de Prata. Era de Prata é ótimo, né? Juntei os dois. Ele é tão aloprado quanto esses Supermans da Era de Ouro e Prata em quesito de poder. Inclusive, se o Superman da Era de Prata carregava planetas, esse daqui coloca o universo, o domo do universo inteiro nas costas, né? Inclusive, até nessa revista aqui, ele revela a sua identidade para o mundo como Clark Kent. E aí a gente tem adiante, né, um universo que é o universo do relógio do apocalipse final, onde o universo de Watchmen se une ao universo DC e um confronto, digamos, mais filosófico entre Dr. Manhattan e Superman. E aí é entendido muitas vezes como as origens do Superman, elas norteiam o metaverso, que é esse universo dos super-heróis e das origens e das variações de origens desses personagens. Aí você me pergunta e aí? Como é que a gente conseguiria imaginar digamos, um futuro desse Superman? Aí vem aonde eu, pessoalmente, né, construo na minha cronologia sobre o Superman futuros possíveis. Você tem, por exemplo, no Reino do Amanhã, o Superman, de alguma forma, envelhecendo, mas ficando muito mais poderoso do que o que já é. E, claro, lidando com um mundo onde ele se tornou praticamente obsoleto e tendo que recuperar
e meio que, digamos, retomar essa esperança, né? Essa noção de esperança junto com os seus companheiros. E isso não é nada fácil e é um dos charmes de uma das coisas mais lindas nessa história de Reino do Amanhã. Temos também um outro futuro possível, que é o DC 1 Million. Por que DC 1 Million? Porque é onde o Superman vai embora, vai viver, assim, todo mundo que ele conhece morre, e ele acaba meio que ficando, se sentindo muito sozinho, e decide ir embora do planeta Terra e viver no universo, a ponto de viver morando dentro do Sol, de ganhar poderes da quinta dimensão e de se tornar um Superman tão extraordinário que é quase como se ele tivesse se transformado numa espécie de entidade cósmica. E aí, meu amigo, isso é muito lindo. E é assim, na minha cabeça, eu lendo meu Supermanzinho, do meu jeitinho, para mim, essa é talvez a melhor forma de você ver o fim da história do Superman, porque não tem melhor coisa do mundo que é você ver ele se tornando essa entidade cósmica que cria mundos, de ter criado uma nova Krypton, de ter revivido a Lois Lane, de ter poderes tão extraordinários. E aí isso se repete na história de Superman Grandes Astros, onde esse Superman Prime 1 Million volta para ajudar o Superman, enfim, a encontrar um rumo na vida após a morte do Jonathan Kent. Então, assim, esse é um dos futuros possíveis também. Que também não teria problema nenhum se depois do Reino da Manhã o Superman, vindo que morreu todo mundo, foi embora para o universo e virasse esse. Aí você me pergunta, mas Igor, mas em estado futuro, o Superman passa a viver no universo também. Isso poderia ser uma forma de linkar com esse Superman do One Prime, do Superman One Prime, Superman Prime 1 Million. Nossa, meu irmão, muita informação. Mas é isso mesmo, venha comigo. Claro que pode, porque, querendo ou não, entende-se que esse Superman aqui vive para sempre. Ele se torna uma entidade cósmica mesmo. Ele vive para a eternidade. Mas tem uma coisa interessante que na história da Mulher Maravilha do Estado Futuro, o Superman morre tentando matar o próprio Darkseid, sobrando apenas a Mulher Maravilha. Aí você me pergunta, e aí, Igor, qual é a que tu escolhe quando tu remontar a tua cronologia? Pois é, eu acho isso aqui tão patético, que até lendo tanto o Superman Estado Futuro, como lendo também isso aqui da Mulher Maravilha Estado Futuro, eu prefiro mesmo o meu DC 1 Million e o meu Superman dourado, estilo Super Saiyajin. Então é isso, meus amigos. Essa aqui foi mais ou menos a minha homenagem ao Superman, toda vez que eu leio o próprio. E você tenha gostado, se você tiver gostado, deixa teu like, teu comentário. Mais uma vez, se sentiu falta de alguma coisa, ou é porque eu não tenho, ou é porque eu não esqueci. Mas deixa teu comentário, vamos conversando e vamos homenageando esse Superman. Então muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo, aguentou esse rojão desse praticamente documentário do nosso maior super-herói de todos os tempos. Então, fique com Deus e até a próxima. Aperta